Hoje trouxemos aqui para o nosso canal do YouTube um vídeo especial. Vou apresentar para vocês o TBM 960. Essa aeronave, ela é muito interessante, o conceito de como ela foi criada, como ela foi desenvolvida. Ela foi fruto de uma joint venture de uma empresa americana chamada Moon Aircraft com a empresa Socatá, uma empresa francesa, e eles tinham o conceito de desenvolver uma aeronave que fosse revolucionária para a época. Isso nós estamos falando lá em 1980. E juntas elas desenvolveram o Mooney 301. E esse Mooney 301, ele foi uma aeronave que foi, vamos dizer assim, o pontapé inicial para o desenvolvimento do que a gente tem aqui hoje, que é o TBM 960. Mas entre o Mooney 301 e um TBM 960 tiveram N versões de TBM e muitos anos de desenvolvimento. Então, nesse vídeo, você vai acompanhar comigo um pouco dessa evolução que chegou a essa linda aeronave, que é o TBM 960, que hoje voa nos céus do Brasil. Vem comigo! O TBM, pessoal, que entrou em produção na década de 90 como TBM 700, né, ele já trazia os números assim impressionantes de velocidade, de razão de subida, de capacidade de carga, de estrutura. Era uma aeronave muito robusta para a época e ainda se encontra como uma aeronave solo nessa categoria que ela está, né? Nós não temos um concorrente direto para o TBM. Então, foi encontrado no mercado uma vaga, uma categoria que ainda não existia quando o TBM foi introduzido. Nós temos aeronaves menores, de potência menor do que ela, e aeronaves maiores do que ela, mas nessa categoria, com os números que ele tem, ele é uma aeronave que, na minha opinião, ele está sozinho, né? Então, como eu já falei, essas duas empresas, elas tinham esse objetivo de criar essa aeronave que fosse revolucionária, né? Então o TBM 700, na década de 90, quando foi introduzido, ele já trouxe isso, trouxe muita potência, uma aeronave pressurizada, monomotor, visando aí custo operacional, né? As condições de operar no agro, atender o agricultor, e com uma velocidade próxima aos VLJs, né, aos jatos leves. Então, o TBM ele veio para preencher essa categoria, tá? Vamos falar um pouco desse avião. Hoje nós estamos na versão TBM 960, essa é a última versão do TBM, é a mais atual, que foi introduzida em 2022, que foi o ano que ele entrou em produção, o 960. Do TBM 700 até o TBM 960, nós tivemos várias versões. Então, depois do 700, nós tivemos o 850, o 900, 910, 930, 940, e agora nós estamos com essa versão que é o 960, tá? Então, se a gente fosse falar especificamente de cada versão do TBM, nós precisaríamos do dia inteiro. Então, eu vou trazer um pouco para vocês da evolução e onde nós estamos hoje no TBM 960. Começando aqui pela frente, pessoal, nós temos essa hélice Pentapá, tá? De material composto. É uma hélice chamada Hartzell Raptor. É um design novo feito para o TBM, né? De material composto. Essa hélice aqui envolve, não é de alumínio, ela é de madeira, fibra de carbono, fibra de vidro. Então, quando a gente fala material composto, são vários materiais. Então, deixou uma hélice mais silenciosa, uma hélice mais leve, uma hélice Pentapá, onde ela tem uma performance incrível. Isso contribuiu muito para a melhoria das velocidades que esse avião atinge, tá? Uma outra grande diferença dessa aeronave veio no motor. Nas versões, tá, anteriores ao 960, as turbinas, elas todas têm a mesma potência. Porém, no 960,
foi introduzido aqui um diferencial, que é o diferencial de duplo FADEC. O FADEC é até tido, eles apelidaram de controle eletrônico de motor e hélice, tá? E isso aí, pessoal, essa melhoria que teve, esse investimento em tecnologia nessa turbina, fez com que ela tivesse o overhaul, o TBO, o Time Between Overhaul, para 5.000 horas. O que é isso aí? O intervalo de manutenção geral do motor, tá? Então, se você compra uma aeronave dessa nova, para você fazer uma grande intervenção de manutenção nela, é só daqui 5.000 horas. Mas os fabricantes pedem que na metade da vida também seja feita uma HSI, que é uma inspeção da seção quente, que isso pode acontecer de 2 a 3.000 horas totais de voo, tá? Então, eles ampliaram muito. Mas, para vocês terem o parâmetro, antes desses investimentos tecnológicos nessas turbinas, eu vou até abrir aqui para vocês verem, antes desses investimentos tecnológicos, as turbinas eram para 3.600 horas. Né? Então, com 3.600 horas, era necessário ser feito essa intervenção de manutenção maior. Né? E com 1.800 fazer a seção quente. Então, veja como essa tecnologia que foi implantada, ela otimizou até o custo operacional da aeronave, né? Então as aeronaves novas, elas estão trazendo mais tecnologia e isso está representando economia, né? Porque você consegue agora alongar muito mais a vida útil desses motores e essas manutenções que são relativamente têm preços elevados, elas estão agora muito mais longe. Então você pode usar a aeronave por muito mais tempo até você ter um gasto relativo às revisões maiores, né, da turbina, tá? Vamos lá, a gente tem aqui um pequeno bagageiro frontal também, isso aqui é um diferencial, capacidade de carga é um diferencial do TBM, então ele tem esse pequeno bagageiro aqui, geralmente a gente coloca o material do avião, as capas, essas coisas, né, então vem aqui para frente, separa das bagagens, tá? Ela tem essa tampa, então muito, muito bacana, muito bem feito. Outro diferencial do TBM, que nos monomotores, a turbina, né, que nós temos no mercado aí, como a linha Piper, por exemplo, eles trouxeram o diferencial da porta do piloto. Isso como um acessório, né? Essa aeronave está equipada, então aqui nós temos a porta do piloto. Então, o que isso aí quer dizer? Os passageiros, o piloto pode fazer a organização, o embarque dos passageiros pela porta do fundo, organizar tudo, fechar, lacrar, tudo organizadinho, e aí ele sobe a bordo da aeronave pela porta dele, certo? Ele não precisa passar entre os passageiros para poder ter acesso à aeronave, né? E o acabamento interno ficou muito bom, né? Vocês podem ver nos bancos, vocês podem ver que os bancos também, os cintos de segurança são equipados com airbags, então isso aí aumentou mais ainda a segurança da aeronave, né? Então a Daher hoje, que é a fabricante, né, não é mais Mooney e nem Socatá o nome, hoje é Daher, ela tem essa preocupação em cada detalhe, né, desde os acabamentos da aeronave, ao pilotar a aeronave, a tecnologia embarcada. O TBM 960, ele também conta com o Auto Throttle. O que é o Auto Throttle? Isso é um dispositivo que você, configurando o piloto automático, ele vai fazer o controle da potência à medida que você configurou o seu voo. Então, se você, durante o seu voo, vai ter uma subida, ele faz a aceleração da aeronave ou a redução da potência de acordo com o que você fez no seu planejamento de voo. Então, isso tudo trazendo mais automação, tá? Aqui nas asas também nós temos os boots e lá na cauda, né, onde vocês podem ver, tem um sensor automático de detecção de gelo. Então, essa aeronave, ela identificando que existe condição de formação de gelo, ela liga os sistemas de descongelamento, né? Então, isso aí, você pode ver novamente a tecnologia trazendo, agora não falando de custo operacional, mas trazendo de mais segurança. Então, TBM 960, isso aí é um grande diferencial, não depende do piloto ele fazer o acionamento do sistema de descongelamento da aeronave, né? Todo o sistema de iluminação da aeronave é de LED, né? Nós podemos ver aqui também os winglets. Esses winglets, eles foram introduzidos na versão 900.
lá em 2014, quando foi lançado o TBM 900, eles vieram com esses winglets, otimizando mais ainda a performance dessa aeronave. E falando em performance, essa questão de performance é muito, quando a gente fala de TBM, a gente tem que estar falando de performance, porque no meu ponto de vista, o TBM ele foi criado para ser uma aeronave de performance. E isso, em que sentido? Velocidade. Aeronave veloz. Nós estamos falando aqui de uma aeronave que voa 330 nós. Então, gente, isso aí é velocidade de jatos, de VLJs, né? Alguns VLJ voam nessa faixa de velocidade, como o Citation Mustang, por exemplo, né? Com 2 turbinas, ele vai voar nessa faixa de 330, 340 nós, né? Em média. Então, o TBM ele foi uma aeronave desde lá do seu conceito, do seu início, que foi voltada para performance com velocidade, com custo operacional de somente uma turbina, né? Então isso aí tudo fez o TBM ser esse sucesso que ele é. Essa versão, que é o TBM 960, nós já temos hoje mais de 1.400 aeronaves fabricadas desse modelo, e não só a evolução veio no motor, não só na parte eletrônica, mas nos acabamentos internos. Vem comigo que eu quero mostrar um pouco para vocês do design da aeronave, do acesso, né? Nós temos uma escada de acesso muito bonita. Essa escada, inclusive, né, ela recolhe junto com o corrimão, olha que legal. Então, quando você abre a porta, né, você vai baixar a escada, ela desce junto com o corrimão. Então, é muito fácil e muito seguro o acesso da aeronave, né? Isso é importante. Às vezes tem gente alguma dificuldade de acesso, isso aqui facilita bastante, tá? Esse é o interior premium que tem para o TBM, para a linha 960, né? Todas as linhas sempre tiveram, quando você compra novas, essa opção. Aqui nós temos também, eu vou subir, nós temos aqui, pessoal, olha só, muitos acabamentos em fibra de carbono, é um marco, inclusive essa mesa, ela é em fibra de carbono, alguns acabamentos dos bancos são em fibra de carbono, e uma coisa muito interessante, vocês podem ver, essas janelas, elas estão meio azuladas assim, tá? Elas são dimerizáveis, né? Essa dimerização que você pode diminuir ou aumentar, né? Ou seja, antigamente antigamente não, muitas aeronaves ainda têm o sistema de cortininha, de você baixar e subir, assim como os da linha aérea ali, que você tem aquela cortininha, né? Esse aqui você pode escurecer ou clarear a transparência das janelas, tá? Isso aí é uma questão também que trouxe mais tecnologia aqui para o TBM 960. Nós temos uma telinha aqui também, onde os passageiros podem controlar alguns confortos aqui da parte de trás, como iluminação, como climatização, né? E a aeronave realmente tem um acabamento premium. Então, assim, você tem desde os bancos muito espaçosos. Olha só, pessoal, o espaço que eu estou dentro da aeronave, né? Você vê a distância que nós estamos. Nós temos ali um bagageiro, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais também, tá? É uma aeronave super confortável, né? E aliado a essa velocidade que ele tem, a velocidade, a razão de subida, ao nível que voa, a gente está falando de aeronave aqui que voa mais de 30 mil pés. Então você tem aí realmente uma aeronave muito confortável em todos os aspectos, né? Para descer, a gente apoia no corrimão também, a mesma coisa. E olha só que legal, o TBM, ele tem aqui uma alavanca que a gente, como o bagageiro é atrás, o pessoal geralmente pergunta, tá, mas cadê a porta do bagageiro? Não. A bagagem é colocada aqui pela frente mesmo, tá? Eu vou levantar aqui só para vocês verem onde é o acesso. Aqui é o acesso, né, das bagagens. Então você consegue ter muita facilidade tanto para colocar as malas quanto para retirá-las, né? Então é muito fácil, muito fácil. Então você tem aquele bagageiro frontal e esse bagageiro aqui na parte de trás, né? Para baixar a mesma coisa, você baixa aqui, ele encaixa. É isso aí. Essa aeronave, pessoal, é uma aeronave que não está à venda, mas é uma aeronave que nós trouxemos porque achamos importante que o mercado brasileiro conheça mais o TBM 960. Caio, quem que é o público do 960? Quem que é o público do TBM? Na grande maioria dos casos são os agricultores. Por que isso? Porque é uma aeronave que ela tem o fato dela ser turbohélice, né? Ela tem o separador inercial, então ela tem essa versatilidade de operar em pistas de terra, tá? E nós estamos falando aqui de uma aeronave que alia
as vantagens de um VLJ, de um jato leve, que é a velocidade, né, com essa versatilidade de pousar eventualmente numa fazenda, numa pista de cascalho, numa pista de terra, numa pista de grama, né? Ele é certificado para isso. Então, esse é o público do TBM. É um público mais específico, né? Outra pergunta que nós recebemos também muito com relação aos preços, né? Quanto custa uma aeronave dessa? Hoje uma aeronave como o TBM, ele vai chegar no Brasil um TBM 960 por aproximadamente 5,5 a 5,7 milhões de dólares, tá? Para uma aeronave nova. Essa aeronave que nós estamos falando aqui é um TBM 960 ano 2022, tá? Outra coisa muito importante que, mais uma vez, vem a tecnologia trazendo mais conforto, mais segurança para você voar com a sua família, é o sistema Home Safe, o Autoland, né? O que é isso aí? As aeronaves ela tem um botão lá no teto, onde, por algum motivo, se o piloto passar mal, etc., e você tiver aeroportos que tem condições de suporte, a aeronave faz o pouso sozinho, o pouso autônomo, né? Então ela assume a operação da aeronave, tudo através de automação. Ela tem mensagens pré-gravadas para comunicação com a torre de controle, informando que a aeronave entrou nesse modo autônomo, e ela leva a aeronave e faz o pouso da aeronave sozinho. Então essa aeronave também está equipada com isso. Desde 2022 que essas aeronaves começaram a ter esses sistemas, né? Algumas outras aí, monomotores turbo-hélice já tem, e essa é uma das aeronaves que também recebe o Autoland, né? Isso é um sistema integrado do painel. Painel da aeronave Garmin, essa suíte que é a Garmin 3000, o G3000, como vocês podem ver, ele é o que há de mais moderno hoje na aviação, né? Principalmente para essa categoria. Então, o que eu quero falar para vocês, nós temos algumas aeronaves similares a essa à venda, tanto para importação quanto para venda interna aqui no Brasil. Então, se você está buscando aeronave para comprar, para voar com sua família, se você é do agronegócio, se você é empresário, independente do ramo que você trabalhe e tenha necessidade de locomoção, nós temos aqui na Stellar muitas aeronaves que podem sim atender o seu caso. E o mais importante é que você conte com equipe especializada para te ajudar na assessoria de escolha, saber qual aeronave te atende melhor, qual aeronave é ideal para o seu negócio, qual aeronave entra no que você pensa em investir e na questão do custo operacional. Então, aqui na Stellar nós fazemos um trabalho muito dedicado a cada cliente, trazendo uma solução para o seu negócio, para a sua vida, para otimizar seu tempo, para te dar mais segurança, tá? Então, entre em contato conosco. Nosso site stellaraero.com.br, está aqui embaixo. Entre em contato conosco, nós temos também a página do Instagram, Stellar Aeronaves, e lá você pode ver várias aeronaves que estão à venda. Essa aeronave não está à venda, mas temos outras, muitas similares, que estão à disposição, e nós aqui da Stellar estamos prontos para atendê-los. Um grande abraço.